Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês o primeiro livro da série Máfia Fratelli, da autora Sarah Stern. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Então, venho apresentar para vocês Anjo Negro, que contém 346 páginas. Que capa, meu Deus do céu! Então, há alguns vídeos atrás eu vim apresentar para vocês um resumo geral da Máfia Fratelli. Agora nós vamos começar a entrar na vida de cada casal, de cada personagem, de cada irmão. Nesse primeiro, então, eu venho apresentar para vocês a história de Manuele e Beatrice. A Beatrice, gente, é uma menina doce, é uma menina jovem, é uma menina que, por mais que ela nasceu no mundo da máfia, por mais que ela saiba como tudo acontece, ela é uma menina que tem um coração puro, ela é uma menina que busca fazer bem às outras pessoas. Enquanto a sua mãe era viva, ela era uma menina feliz, era uma menina que tinha amor, que tinha carinho, que tinha atenção, mas tudo mudou após a morte da sua mãe. O seu pai, para poder unir forças com outro mafioso, acabou lhe entregando como esposa, né, como noiva. E assim o tormento dela se inicia. O irmão dela, gente, querendo protegê-la, o irmão dela querendo evitar que ela se casasse com o Mestre Asqueroso, ele acabou pegando ela e querendo fugir com ela. Só que daí você vai perceber que o irmão não é tão bonzinho assim, porque os planos dele para com a irmã, eu acredito que seja pior do que os planos do pai. E é nessa fuga que tudo acontece. É nessa fuga que a nossa Beatrice vai se deparar com o Manuele. O Manuele, ele está indo atrás de um infiltrado, indo atrás de um traidor que estava ali na sua família, que estava ali no meio da sua organização. Só que quando ele chega para capturar esse traidor, ele se depara com o traidor já morto e a nossa Beatrice ao lado desse traidor. Ali ela está ferida, ali ela está amedrontada, ali ela está com os olhos, gente, pedindo, clamando por socorro. O nosso Manuele, a partir do momento que olha naqueles olhos, o lado humano que ele havia escondido há tempos atrás, após a morte da sua irmã, floresce. E assim ele acaba pegando aquela menina e levando para sua casa para poder protegê-la. Conforme ele vai buscando informações daquela menina, ele acaba descobrindo que os dois eram irmãos. Então, quer dizer, o traidor com aquela menina eram irmãos, que eles são filhos de um mafioso e que pior, gente do céu, que o irmão dela tinha planos de não só tomar o lugar do pai, como também ele entrou em várias outras organizações mafiosas para poder conseguir ali informações de pontos fracos e pontos fortes, porque assim, quando ele fosse capo, ele conseguiria, né, na visão dele, acabar com todas as organizações e reinando sozinho. O nosso Manuel, ele fica tão revoltado a partir do momento que ele descobre que ela está noiva de um crápula. E pior ainda, a hora que ele descobre os planos que o irmão dela tinha para com ela, que ele pensa, o pai dela eu vou acertar contas, mas ele, eu queria ressuscitá-lo para poder matá-lo novamente, só pelo que ele pensou em fazer com essa menina. A interação dos dois vai ser muito intensa. A nossa Beatrice com a bondade dela, a nossa Beatrice com a paciência dela, ela vai conseguir infiltrar dentro daquele coração tão frio, daquele coração tão negro do nosso Manuele. Gente, ele perto dela, ele é outra pessoa. Ele consegue ser uma pessoa mais humana, ele consegue ver bondade, ele consegue pensar em ser uma pessoa melhor, que é o que acontecia quando ele tinha a irmã dele, a pequena Bianca. Agora ele consegue ter tudo isso de volta. Ele tem tanta confiança naquela mulher que ele acaba mostrando para ela um lado que ninguém conhece. Ele acaba mostrando a ela um hobby, algo que ele ama fazer, que ninguém conhece, nem mesmo os irmãos. Só que o Manuel vê ela como frágil, o Manuel vê ela como eu tenho que protegê-la, eu tenho que fazer ela feliz. E com isso ele acaba escondendo tudo dela. Então ele está assim em busca do pai dela, ele está em busca de se vingar. Ele está em busca também da pessoa, né, do mandante que foi responsável pela morte da sua irmã Bianca. Então, assim, ele está vivendo um turbilhão de coisas. Só que ele não passa nada disso para ela, ele acaba escondendo tudo para protegê-la. A nossa Beatrice, ela é ingênua?
É, gente, ela é uma menina que não conhece nada da vida? É. Mas o corpo dela, quando está do lado do Manoel, o corpo dela sente coisas que faz com que ela queira experimentar algo novo. O olhar de fome dele, quando ele olha para ela, faz com que ela sinta vontade de se aproximar mais, de tocar mais. E eu vou dizer para vocês que o nosso Manoel, ele vai tentar resistir ao máximo possível. Mas como esses homens são possessivos, como esses homens são ciumentos, é através de uma cena de ciúme que digo para vocês que não foi nada que ela planejou, foi um acontecido, vai fazer com que ele perca a cabeça e assim ele se renda a essa paixão e assim ele transforme ela em sua mulher. E gente do céu, ela pode ser bobinha. Mas eu digo para vocês que quando ele vai mostrar para ela o que é ser uma mulher desejada, o que é ter orgasmo, o que é ir ao paraíso, eu digo para vocês que essa menina vai se sentir a mulher mais feliz do mundo e ela vai se mostrar muito adepta a esses momentos, porque todas as vezes que eles se olham, que ele se aproxima, ela já está pronta para ele, fazendo com que ele se sinta mais maravilhado ainda. Então a história dos dois vai ser muito bonita, a história vai se desenrolando muito bem, só que em determinado momento da história você vê que aconteceu algo que fez com que, né, e vai acontecer nos outros livros também, você vai sentir a dificuldade da Beatriz de se aproximar do Manoel, que era algo que tinha sido natural, mas que aconteceu alguma coisa que ele se retraiu, alguma coisa que está fazendo com que ele fuja ao olhar dela, que ele fuja um pouco dela, fazendo com que ela se sinta frustrada, fazendo com que ela se sinta um pouco triste. E nós só vamos descobrir isso no livro 4.4, que é o quê? Tem um spin-off, um livro curto, no qual ela vai esclarecer sobre o que aconteceu. Então, ali nós vamos ver que a proximidade da nossa Beatriz com o nosso Manoel fez realmente com que o lado humano dele falasse mais alto, com que voltasse a aflorar novamente. E dessa forma vai ter um ocorrido que vai fazer com que ele se sinta sujo, vai fazer com que ele não se sinta merecedor daquela mulher, vai fazer com que ele sinta medo, que ela descubra e dessa forma ela o abandone, ela o veja como um monstro que realmente ele é, e isso vai fazer com que ele comece a meio que se distanciar dela. Então ele não consegue olhar mais nos olhos dela, ele não consegue ficar tão conectado a ela, e ela percebe isso. E isso faz com que ela fique frustrada. Então, no livro 4.4, então a gente vai entender o que aconteceu e como ele vai contar para ela, como ele vai conseguir se abrir, como ele vai, lembrando que ela vai castigar ele, gente do céu, ela vai dar um castigo nele que ele vai ficar atormentado. Mas mesmo assim ele vai ter dificuldade de se abrir com ela. E quando ele se abre, então nós vamos ver a reação dela. Nós vamos ver como ela vai ver tudo aquilo. Como ela vai fazer ele abrir os olhos sobre o que aconteceu. Sobre a parte que ele tem culpa ou que ele não tem culpa. Para que assim eles possam novamente ser um casal conectado. Para que assim ele possa sentir nos braços dela o conforto que ele vem sentindo. Para que ele possa sentir ali que realmente ele é amado. Para sentir ali que ele pode amá-la incondicionalmente e que ele é merecedor daquele amor. Então, a gente vai ter que ler os dois, tá? Então, a gente vai ter que ler o primeiro, que é o Anjo Negro, e daí a gente vai ter que ler também o 4.4, que é o Nosso Anjo, para poder entender a história como um todo do nosso Manoel e da nossa Beatriz, que eu vou dizer para vocês que é maravilhosa. Lembrando que a nossa Beatriz é a mocinha mais doce, ela é a mais ingênua, ela é a mais carinhosa e ela vai ser assim do início ao fim dessa série. Então eu agradeço muito pela sua companhia, dizendo não perca tempo, corra para ler o primeiro que vale a pena. Obrigada pela sua companhia, fique com Deus e até a próxima!